E agora vai entrar uma música pra você que vai fazer assim, ó. Tan, 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 tan. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Bem-vindo a mais um Quebrando a Banca. O pessoal botou a musiquinha aí, tu viu? Meu pessoal de som é eficiente aqui. Bem-vindo a mais um Quebrando a Banca. O Quebrando a Banca dedicado a fazer você arrasar com a banca. Sabe as outras vezes que a banca detonou com você? Agora a gente tá te treinando igual esse cara aqui, ó. O Rock Balboa. O Rock Balboa, ele treinou muito para vencer os inimigos dele lá, e agora a gente está te treinando para detonar com a banca CESP. Banca CESP, porque CESP foi ano passado. Para detonar com a banca IBFC e com a banca VUNESP. Quebrando a Banca é esse programa para ajudar você a revisar os conteúdos e a conseguir entender e quebrar dessa vez as bancas. Em vez de elas quebrarem com você como da outra vez, agora você que vai quebrar com ela. Através de um processo de revisão e de muitos exercícios. O Quebrando a Banca vai ser isso, e a gente tem esse foco de te ajudar a chegar lá, tá bom? Enquanto o professor vai resolvendo os exercícios, vai colocando também nos comentários. Quando ele lê a questão, tu já coloca a resposta. Quando ele lê a questão, já coloca a resposta para você fazer uma avaliação de como tá o teu conhecimento, tá bom? O Quebrando a Banca é algo especial aqui no Envio Concurso, porque a gente tem uma meta de que todos os nossos alunos acertem 85% da prova. Se você é nosso aluno, sabe que isso tá cravado aqui. Quero que você faça 85% nas básicas e 85% nas específicas, pelo menos, porque isso vai ajudar a gente a colocar você lá dentro das vagas da EBSER, tá bom? Forte abraço, fica com esse conteúdo dedicado a você. Fala galera, professor Igor Ximenes aqui na área. Estamos novamente aqui para gravar mais um super vídeo para você, e hoje vamos falar de uma temática muito importante, não só para o concurso da EBSER, não só para o Quebrando a Banca, mas para todos nós, trabalhadores, tá? Nós vamos falar sobre segurança do trabalhador. E eu vou especificar primeiro o que é um trabalhador, para quem tem alguma dúvida. Muita gente pensa que trabalhador é só aquela pessoa que tem carteira assinada, que está empregado, e na verdade não é bem assim. Trabalhador, na verdade, é qualquer pessoa apta para o trabalho, independente de sua carteira assinada, de sua carteira estar assinada ou não, de estar empregado ou não. Trabalhador é aquela pessoa que já tem possibilidade de trabalho. E aí entram pessoas desempregadas, pessoas empregadas, entram pessoas com faixa etária adequada para o trabalho, entram pessoas autônomas. Por exemplo, uma pessoa que trabalha como vendedor ambulante. É uma pessoa que é um trabalhador. Ela não fica excluída do serviço, do Serviço Único de Saúde, do SUS, tá? Por não ter carteira assinada. Na verdade é o contrário. O SUS, dentro da sua normativa, tá? Dentro da sua legislação, e que inclui até a Constituição Federal, no seu artigo 200, ela fala o seguinte, ó: a assistência à saúde do trabalhador passa a ser de competência do SUS. E aí entra também a Lei Orgânica da Saúde, 8080/90, que vai regulamentar o SUS e suas competências no campo da saúde do trabalhador no artigo 6º. Então, se a gente conseguir parar para analisar e entender, tá, é óbvio que a saúde do trabalhador começou a se ter uma preocupação com a saúde do trabalhador muito antes. Tá? Começou lá em 1919, com as OITs, que a gente vai explicar daqui a pouquinho para vocês. Porém, todo esse pensamento de segurança do trabalhador, ele é muito importante, porque se o trabalhador não consegue ter saúde para desenvolver suas funções, suas atividades, o país inteiro para por conta disso. Inclusive o desenvolvimento da saúde, a assistência aos pacientes, aos doentes, enfermos de forma geral. Então a saúde do trabalhador, ela é muito importante. Eu costumo sempre dizer, nós da área da saúde, e isso é a abrangência não só da enfermagem, nós precisamos ter saúde para dar saúde. Não adianta a gente querer trabalhar doente, que a gente não vai conseguir desenvolver nosso trabalho de forma eficaz. E isso nós temos o respaldo completo dentro da Constituição Federal, no seu artigo 200, e na Lei Orgânica da Saúde também, que é 8080/90. Nós temos aqui um conceito básico em relação à OIT. Em 1919 foi criada a OIT. A OIT é a Organização Internacional do Trabalho. Tá? Hoje em dia ela é vinculada à Organização das Nações Unidas, a ONU, ok? E que ela tem como principal referência, como principal importância, trazer boas práticas e boa
qualidade de trabalho ao trabalhador. Por exemplo, que ele seja remunerado de forma justa, que ele tenha boas condições de trabalho, que homens e mulheres sejam inseridos no mercado de trabalho de forma justa, tá? Que se tenha equidade dentro do âmbito de trabalho. Então isso tudo faz parte da OIT. E óbvio que de 1919 para cá foram sofrendo várias atualizações de acordo com as especificações da sociedade na sua época, ok? E vão vir novas atualizações futuras. Em 1943 foi criada a CLT, tá? Que é a Consolidação das Leis Trabalhistas, é que dá um direcionamento de como vamos ter legislativamente, legalmente, contratação, demissão, formas de trabalho, o que você tem direito, quais são seus deveres, enfim. E isso pode acontecer mudanças no decorrer do tempo, de formas de contratação. Enfim, hoje a gente teve uma mudança recente, tá? No formato de contratação. Tá? Por exemplo, em relação ao FGTS, INSS, isso tudo vem em relação também à CLT. E nós temos algumas leis, tá? Que são muito importantes, leis, decretos, portarias, que são muito importantes para a saúde do trabalhador. Por exemplo, a Lei 5.452 de 43, que ela vai instituir a CLT. Tá? Então essa lei é quem institui a CLT que eu falei para vocês. Olha o conceito aqui. A Lei 5.452 de 43 institui a consolidação das leis trabalhistas, com o objetivo de regulamentação das relações individuais e coletivas do trabalho. Nela previstas, além de atender à necessidade de proteção ao trabalhador. Ou seja, a CLT é uma forma de proteger o trabalhador do próprio sistema, tá? De proteger o trabalhador como? Dando direitos, dando benefícios, tá? Tendo um respaldo jurídico por trás. Então, a CLT é um benefício ao trabalhador. Nós temos a Lei 8.213 de 91, tá? Que aí já dispõe dos benefícios da Previdência Social, tá? Entre algumas outras vertentes. Mas o fator principal dessa legislação são os planos de benefícios da Previdência Social. O Decreto 3.045, 3045 de 99, tá? Ele vai aprovar esse regulamento da Previdência Social. Tá bom? Então, depois de um tempo, é realizado o decreto que aprova, tá? Que regulamenta a legislação da Previdência Social. E temos a portaria 1399, que institui a lista de doenças relacionadas ao trabalho, que a gente vai falar um pouquinho sobre elas daqui a pouco, tá? Sobre o nexo previdenciário. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre essas legislações no decorrer do nosso vídeo, para responder futuramente algumas questões sobre isso, que é a parte prática do vídeo, né? E nós temos o RENASSE, galera. O RENASSE, ele é muito importante para nós, para os trabalhadores. Tá? O RENASSE é a Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador. E o RENASSE, ele é ligado ao SERESTE, que é ligado ao VISAT. Então, o SERESTE, tá? O RENASSE, ele é ligado ao SERESTE, que são as centrais estaduais, tá? Relacionadas à saúde do trabalhador. E nós temos o VISAT, que é a Vigilância e Saúde do Trabalhador. Então nós temos sempre... Qual a função principal do RENASSE? O RENASSE, ela tem a função, basicamente, de proteger o trabalhador, de ter todos aqueles dados de como o trabalhador está conseguindo desenvolver seu trabalho, como que é a produção, se eles têm os EPIs adequados, quais são as maiores patologias, quais são, por exemplo, se tem morte, muita morte em determinado trabalho, o porquê dessa morte. Então o RENASSE, além de tudo, ele serve para proteger o trabalhador. Ele que faz essa vinculação do SUS com o trabalhador, ok? E por isso que nós temos o RENASSE e os SERESTES em cada estado. E esse centro estadual do trabalhador, esse centro estadual, nós não temos um centro em cada estado e Distrito Federal. Nós temos vários em cada estado, tá? Eles são distribuídos de forma que não seja uniforme, não seja um para cada estado. Nós temos vários, de acordo com a necessidade do estado. Nós temos estados que são maiores e temos estados que são menores. Conforme a necessidade, podem ser criados SERESTES para ter uma melhor qualidade dessa absorção de dados, ok?
E o RENASH ele é instituído pela portaria 1679 de 2002, ele é criado em 2002, ok? Só que sofreu uma atualização em 2009, tá? Em que o RENASH foi ampliado. Então a portaria 1679-1679, de 19 de setembro de 2002, ela estrutura o RENASH, tá? Ela dá todas as estruturas, cria o SEREST, absorve o VISAT. Então isso tudo faz parte do RENASH. Em 2009, através da portaria 2728, sofreu uma atualização em que o RENASH ele foi ampliado. E essa ampliação ela vai articular o Ministério da Saúde, as secretarias estaduais de saúde, e aí a gente tem em cada estado, né, as secretarias estaduais junto com o Ministério, algumas outras esferas de governo. Tá? Por exemplo, a gente pode vincular o Ministério da Educação, pode vincular, enfim, algumas outras de atenção primária, secundária, terciária. A gente vai vincular a diversas outras esferas de governo. Não fica somente na parte da área da saúde, mas a gente vai ter uma vinculação maior, uma amplitude maior de trabalho. O decreto 7.602 de 2011, ele é muito importante para nós trabalhadores, tá? Ele é um ponto de partida onde a gente consegue entender o seguinte: esse decreto ele dá as boas práticas para a política nacional de segurança e saúde no trabalho, tá? Só que ele não especifica o trabalhador, ele especifica o trabalho. E é óbvio que uma coisa vem ligada à outra. Dentro dessa portaria, desse decreto, aliás, desculpa, nós temos alguns princípios básicos que, por incrível que pareça, e não é muito de se espantar, são muito parecidos com os princípios e diretrizes do SUS. Até porque as políticas de saúde do trabalhador, elas vão seguir as políticas do SUS. Tanto que no nosso artigo 200 da Constituição Federal diz que o SUS ele é responsável pela saúde do trabalhador. Então não tem muito sentido seguir princípios e diretrizes um pouco diferentes. E a gente consegue ver aqui, ó, universalidade, prevenção, e aí essa prevenção que é um pouquinho, que é a parte profilática, prevenção de acidentes, né? Procedentes de ações de promoção, proteção e prevenção, sobre assistência, reabilitação e reparação, diálogo social, integridade, a gente tem a equidade, a gente tem diversos princípios que são basicamente iguais ao do SUS. E nós temos aqui a portaria do Ministério da Saúde, número 1823 de 2012, um ano depois, em que ela já muda, não fala sobre a saúde no trabalho. Ela fala sobre a saúde do trabalhador e da trabalhadora, que aí ele vai ampliar um pouquinho mais. Que aqui, por exemplo, a gente consegue identificar que tem doenças relacionadas ao trabalho, que podem atingir o trabalhador e a trabalhadora. Essa parte da portaria de 2011, do decreto 2011, aliás, ele vem muito para falar sobre, por exemplo, segurança no trabalho, sobre algumas questões sobre... que a gente pode... Os EPIs, ele cita alguma coisa sobre proteção ao trabalho, formas de trabalho. Então isso tudo é muito bem determinado nesse decreto. E a portaria do Ministério da Saúde vem para determinar a segurança do trabalhador, tá? Ele especifica o trabalhador e a trabalhadora. E não especifica somente o ambiente de trabalho. Então especifica, obviamente, ao ser humano, ao trabalhador, ao homem e mulher que estão ali trabalhando. E não dá para falar de segurança no trabalho sem falar das normas regulamentadoras. Tá? Normas regulamentadoras são algumas normativas que nos dão direcionamento de segurança no trabalho. E nós temos várias normas e não são especificadas somente à saúde, elas são especificadas a todos os trabalhos. Por exemplo, quantidade de ruído que a gente pode ter por dia, quantidade de umidade mínima para se trabalhar. Por exemplo, não se pode trabalhar com menos de 40% de umidade no ambiente. Só que vamos imaginar, aqui em Brasília, a gente já chegou a ter, por exemplo, de 3%, 10% de umidade relativa do ar. Tá? Então a gente tem que se adaptar para conseguir trabalhar de forma dentro das normativas. Então a normativa NR07, ela fala sobre o Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional, ou seja, a saúde no trabalho. A NR9, Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Tá? O que o ambiente pode causar de risco ao paciente, ao trabalhador, e que o trabalhador pode causar de risco ao ambiente. NR15,
atividades e operações insalubres, que entra na questão que eu falei, você trabalhar com menos de 40% de umidade, sobre alta pressão, sobre temperatura muito baixa ou muito elevada, sobre qualquer risco de insalubridade. Lembra? Eu vou falando daqui a pouquinho com vocês um pouquinho sobre risco físico, químico, biológico. E aí entra muito nessa questão de insalubridade. Exemplo, imagina uma pessoa que trabalha num ambiente que é muito barulho, tem muito ruído durante o dia. Essa pessoa pode apresentar futuramente perda de audição progressiva, tá? Em que ela vai perder a audição com o passar do tempo. E essa a NR15, ela vem para proteger exatamente esses trabalhadores que trabalham num ambiente insalubre. Tanto que nós, da área da saúde, recebemos um adicional de insalubridade, que vai ser proporcional à área em que você trabalha. NR16 regulamenta as atividades e operações perigosas, tá? Por exemplo, quem trabalha mergulhando, quem trabalha em edificações, quem trabalha dentro de locais que não tem segurança suficiente, por exemplo, quem trabalha, vamos imaginar, numa guerra, cuidando de pessoas feridas, tá? Que vai como voluntário para a guerra para ser enfermeiro lá na guerra. É uma operação perigosa. Tá? Então essa NR16 vai te regulamentar e vai te ajudar dentre de todas as outras operações perigosas. E NR32 é a base de segurança do trabalhador em estabelecimentos de saúde. Se você tiver qualquer dúvida, a NR32 está aqui para ajudar. Tá? Se você sabe que deve fazer ou não deve fazer, como fazer, a NR32 está aqui para ajudar. Tá? E a NR32 é que ela dá todo o norteamento de como nós vamos ter segurança no âmbito da saúde, trabalhando na saúde, ok? Ela fala sobre, por exemplo, materiais perfuro-cortantes, ela vai falar sobre os riscos biológicos, enfim, toda a parte de biossegurança na área da saúde, ele vai adentrar aqui na NR32. Nós temos ainda NR5, que fala sobre a CIPA, que é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, que eu vou especificar para vocês daqui a pouco sobre isso. E nós temos a NR06. Então, olha só, nós falamos da NR06, e eu vou acrescentar aqui anteriormente, ó, NR05 e NR06, tá? A NR05 vai falar da CIPA. E nós temos a NR06, que vai falar dos EPIs e EP6. Tá? São equipamentos de proteção individual e coletiva. A CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, tá? Em que ela tem o objetivo principal de prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho. Não só acidentes, mas as doenças também que a gente pode identificar como decorrência do trabalho. Por exemplo, vou citar a enfermagem. Nós temos os riscos ergonômicos, onde a gente tem, por exemplo, postura inadequada, a gente tem levantamento de peso excessivo, a gente tem, enfim, diversos riscos que podem causar um problema de saúde, decorrência do trabalho. Porque se eu levanto peso excessivo constantemente, eu posso ter um problema na minha coluna, um problema no meu joelho. E o que a CIPA faz? É a Comissão Interna de Prevenção. Então ela vai lá no meu ambiente de trabalho e vai me dar um treinamento, vai me informar sobre os problemas que eu posso ter, ele vai tentar melhorar de alguma forma esse ambiente de trabalho para que eu tenha segurança e não tenha doenças, não tenha, que a gente vai falar sobre Larry Dort daqui a pouco, que tem uma temática muito legal sobre isso. Então a CIPA é que vai tentar me proporcionar um ambiente seguro de trabalho, tá? E isso, por exemplo, inclui, que a gente vê em algumas instituições já, ginástica laboral, por exemplo, alongamento, tá? Ah, professor, mas isso é besteira, eu tô lá cheio de coisa para fazer, corrido, cheio de medicação para fazer. Sim, mas igual eu falei, eu não consigo dar saúde se eu não tiver saúde. Tá? Então eu tenho que ter essa concepção de que a ginástica laboral, de qualquer meio que a CIPA vem instituir para nos ajudar, deve ser seguida e deve ser bem aceita pelo trabalhador, porque é para nossa segurança, tá? Não é nada contra a gente, é para nos ajudar. E aí o que a CIPA faz? Ela vai tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção da saúde do trabalhador. Tá? Então ela sempre vai ter esse conceito de preservar a vida do trabalhador,
vai ter meios de manter a vida do trabalhador e promover a saúde, não só preservar a vida, mas melhorar a qualidade de vida, melhorar a saúde do trabalhador. Porque a gente sabe que um trabalhador com a saúde em dia, ele vai produzir mais e vai trabalhar melhor. E quem pode constituir CIPA? Aí são várias vertentes diferentes. Primeiro, empresas privadas, instituições beneficentes, associações recreativas, sociedade de economia mista, cooperativas e órgãos de administração direta e indireta. Tá? E a gente pode adentrar em vários méritos. Qualquer empresa pode ter CIPA, dependendo da quantidade de funcionários. Aqui a gente vai ver daqui a pouquinho sobre isso. Eu tenho que ter uma quantidade de funcionário mínima para constituir CIPA. Até porque se eu já tenho, por exemplo, um funcionário, dando exemplo, eu já tenho um funcionário que tem que ter uma prevenção de riscos, uma prevenção de danos. E quem compõe a CIPA, que é a parte mais legal? Bom, a CIPA ela é constituída tanto da parte do empregador quanto da parte do empregado. Então eu vou falar a parte do empregador primeiro, tá? Que é essa parte bem aqui. E depois eu vou falar da parte do empregado, que é essa parte bem aqui. Empregador, ele vai ter um presidente, membros e suplentes. E os membros vai de acordo com a quantidade de colaboradores que aquela empresa tem. O presidente vai ser por indicação, tá? Então vamos imaginar, o presidente da empresa vai lá, o dono da empresa indica o presidente e alguns membros da parte do empregador. E aí da parte do empregado, nós teremos o vice-presidente, alguns membros e suplentes de forma eletiva. Eles vão eleger aqueles membros, vice-presidentes e os suplentes desses membros, tá? Então o que é um suplente? Vamos imaginar, eu tenho um membro, eu estou aqui, mas eu, sei lá, tive uma doença, eu tive que me afastar do trabalho, tive um problema de saúde, enfim, qualquer problema que eu não possa exercer minhas funções como membro da CIPA. Esse suplente vem e me substitui. Então o suplente é basicamente um substituto, ok? Então na parte do empregado, não confundam, ele não é indicado, ele é eleito. Na parte do empregador, ele é indicado, ok? E todos esses dois, tanto a parte do empregador quanto a parte do empregado, vão determinar quem vai ser o secretário da CIPA, que vai ser a intermediação entre o empregador e o empregado. E todos esses membros, presidente, vice-presidente, membros, eles vão ter reuniões, tá? Eles vão ter reuniões que eu vou falar aqui agora para vocês, ó, reuniões ordinárias mensais e algumas reuniões extraordinárias quando houver necessidade. Então essas reuniões ordinárias mensais vão ser para, por exemplo, a gente avaliar quais são as necessidades de melhoria, quais são se, por exemplo, nós tivemos um aumento absurdo no número de pacientes com, sei lá, problema de coluna. Vamos identificar o porquê. Aonde que está tendo esse mau problema? Os funcionários estão de qual setor? Os EPIs estão sendo utilizados em outra área de forma adequada? As camas estão adequadas ao trabalho do colaborador? As cadeiras de forma ergonômica estão sendo bem utilizadas? Teve treinamento adequado? Então isso tudo vai ser avaliado. E o dimensionamento de membros entra nessa seguinte questão aqui, ó. Se eu tiver de 0 a 19 empregados, eu não tenho obrigatoriedade, nem tenho o porquê criar uma CIPA. Agora, se eu tenho de 20 a 29 empregados, eu já tenho que ter um membro efetivo e um suplente, porque, obviamente, se eu tenho um membro, eu tenho que ter um substituto. Se esse membro tiver um problema, eu tenho que ter um substituto na hora, tá? De 30 a 50 colaboradores, eu também posso manter um membro efetivo e um suplente. E conforme vai aumentando a quantidade de funcionários, eu vou aumentando a quantidade de membros e suplentes da CIPA. Até um determinado momento em que eu tiver, por exemplo, 15 efetivos e 12 suplentes. E aí aqui ó, acima de 10 mil colaboradores, para cada 2.500 colaboradores, ou seja, se eu tiver 12.500, eu acrescento mais 2 membros, então eu passo a ter 17 membros efetivos. Então a gente consegue ter uma quantidade adequada de acordo com o número de colaboradores. E esses colaboradores, esses membros, junto com o presidente e vice-presidente, lembrando que o presidente faz parte do quadro de empregadores, são da rede do hospital, como exemplo, tá? São da diretoria.
E o vice-presidente faz parte do quadro dos empregados. Ele é contratado pelo hospital, como exemplo, mantendo o exemplo, mas ele, dentro da CIPA, ele é vice-presidente e o presidente faz parte do quadro de empregadores, ok? E temos os membros de forma adequada. Nós obviamente, só vamos ter um presidente e um vice-presidente, tá? Mas os membros eles vão variar de acordo com a quantidade de colaboradores que vamos ter. A NR06, ela é muito importante dentro da CIPA também, tá? Por isso que ela vem logo subsequente à CIPA. A CIPA é NR05 e a NR06 vai citar o EPI e os EPCs, tá? Primeiro, EPI é qualquer dispositivo ou produto de uso individual utilizado pelo trabalhador. E aí a gente não especifica só a área da saúde. Tá? Exemplo, nós temos agente de limpeza. Os agentes de limpeza têm que utilizar luvas adequadas de acordo com a sua utilidade. Tem que ser uma luva mais grossa, de cano alto, tá? De punho alto, que aí a gente vai ter uma proteção maior em relação a... Tem que ter aquela porosidade na ponta da luva. Então a gente tem que ter um cuidado maior, porque ela vai mexer diretamente com produtos químicos. E serve para proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e saúde no trabalho. Então vamos pensar primeiro o que é risco, tá? A gente não sabe o que é risco. Risco, basicamente, é a probabilidade de acontecer algo. Beleza? Vamos pensar dessa forma. Só que acontecerá algo o quê? Risco é qualquer probabilidade de acontecer algo de acordo com o meio físico, químico ou biológico, tá? E nós temos ainda a parte de ergonomia e a parte de acidentes de trabalho, que eu vou especificar já sobre isso. E que possa trazer danos ao homem, ao animal, meio ambiente ou à produção de serviço, o seu processo de serviço. Então, se você, por exemplo, caiu porque tinha um degrau lá no seu trabalho e a luminosidade não era boa, foi um risco que não foi evitado pelo trabalho. Então é um acidente de trabalho, tá? Então a gente vai avaliar isso daqui a pouquinho. Qualquer EPI de fabricação nacional ou importada só poderá ser posto à venda ou utilizado com a indicação do certificado de aprovação. E aí a gente tem a seguinte questão. Vamos imaginar que a gente visualizou porque a gente sempre tem a parte de cotação para compra dos EPIs de acordo com o trabalho desenvolvido. Então vamos imaginar que chegou, e eu não vou nem citar a área da saúde, vamos imaginar que chegou um capacete novo para a área de engenharia. Chegou um capacete novo no mercado, não sei o que, todo mundo fala que é muito bom, mas aí eu não vejo a certificação de autorização, de aprovação para venda, mas mesmo assim eu compro. E aí eu, como empregador, comprei esse EPI, utilizei no empregador, no primeiro teste que acontece, não tem efetividade. Acontece de cair uma pedra, o capacete racha e atinge o crânio do trabalhador. Eu vou responder juridicamente por isso, tá? O Ministério do Trabalho vai vir, vai avaliar, tá? Junto com até mesmo o Ministério da Saúde pode adentrar por causa da utilização e dos riscos junto com a Anvisa, né? Então isso tudo vai ser avaliado porque essa certificação de aprovação ela é realizada pela Anvisa, tá? Porque faz parte da vigilância sanitária, de cuidar do trabalhador. Então isso tudo é realizado de acordo com a Anvisa. Então antes de comprar, de utilizar um EPI, verifique se tem o certificado de aprovação. Normalmente ele vem no invólucro do EPI, ou na caixa, no invólucro direitinho, me dando até a numeração de certificação de aprovação. E nós temos algumas responsabilidades, tanto do empregador quanto do empregado, em relação ao EPI. Então vamos analisar aqui. Primeiro, o empregador ele vai adquirir o EPI adequado para cada risco, para cada atividade. Não adianta eu comprar, por exemplo, um fone de ouvido enorme para utilizar como protetor auricular. Eu tenho que comprar o EPI específico para aquela utilização. E o empregado só tem que utilizar esse EPI, tá? Para sua finalidade. Não adianta, por exemplo, eu pegar o EPI que é para eu trabalhar, para prevenir, por exemplo, vou usar protetor auricular dentro do CME, que é para utilizar dentro do meu ambiente de trabalho e colocar para dormir, por exemplo. Ah, porque eu não quero ouvir barulho. Não é essa a finalidade. A finalidade é proteger dos ruídos do ambiente de trabalho. Segundo, o empregador ele vai orientar, treinar e capacitar o trabalhador sobre o uso adequado, guarda e conservação.
Então ele vai te entregar esse EPI, tá? E eu vou te explicar que ele não te entrega porque ele é bonzinho, ele te entrega porque é obrigado, que faz parte da INR 06. E você só tem que se responsabilizar pela guarda e utilizar de forma adequada. Você vai ser treinado e capacitado. Então você só tem que seguir a utilização, guardar e se responsabilizar por essa guarda e uso. Nós temos aqui, como obrigatoriedade do empregador substituir imediatamente quando danificado ou extraviado. Só que para ele substituir, você tem que comunicar ao empregador essa perda, esse extravio, né? Ou essa quebra que não dê para utilizar de forma adequada, tá bom? Muita gente deixa de avisar, deixa de informar, porque tem medo de tomar uma bronca, de ser chamado a atenção, mas esquece que aquele EPI é para sua proteção, é para evitar que você tenha uma perda de aliás, que você tenha alguma doença, né? Que, igual eu falei, para dar saúde tem que ter saúde. E não adianta a gente ter, por exemplo, um EPI que não tenha funcionalidade. O empregador vai comunicar ao MTE qualquer irregularidade observada, inclusive se, por exemplo, aquele exemplo do capacete que eu dei, comprou o capacete, não observou a certificação de autorização, de aprovação, então ele vai informar o MTE que ele comprou esse EPI, que não tinha certificação, que não funciona da forma como eles prometem, enfim, para evitar que você tenha mais problemas futuros. E o empregador vai registrar o fornecimento ao trabalhador desse EPI. Então vamos imaginar, aprendo desde agora, se não foi escrito, se não está escrito, não foi feito. Então eu como empregador vou chamar o meu colaborador novo que acabou de entrar na empresa, vou entregar os EPIs adequados a seu uso. Então para quem vai para um setor, por exemplo, como a UTI, vai receber o óculos de proteção, e lá no setor vai ter luva, vai ter capote, vai ter máscara, vai ter tudo. Então vai receber basicamente o óculos de proteção. Para quem vai para o CME, recebe o óculos e o protetor auricular. Ah, mas por que o da UTI não recebe? Porque não tem necessidade. Então está aqui, registrar o fornecimento e entregar, aqui, adquirir ao uso adequado de risco de cada atividade e exigir o uso, tá? Então o empregador vai te entregar, vai protocolar essa entrega, porque nós sabemos que pode acontecer o seguinte. Vamos imaginar que nós tenhamos entregue, eu como empregador, tenhamos entregue o óculos de proteção para um colaborador, para um colaborador do CME. Vamos imaginar o protetor auricular. Eu entreguei, mas ele perdeu, não me informou e continuou trabalhando. Teve uma perda de audição. Depois de 2, 3 anos, teve uma perda de audição e ele me processa porque eu não entreguei o EPI. Mas, gente, eu entreguei o EPI assim que ele entrou. Está registrado aonde? Onde que esse colaborador assinou? Que tinha ciência do uso, de que ele foi treinado, foi informado sobre a guarda, a conservação. Então, se não tem esse protocolo com a data, com a hora, com, por exemplo, quem recebeu, então isso tudo não tem validade. O processo vai dar andamento e vai se entender que você não entregou, porque você não registrou. Então, galera, espero que eu tenha tirado algumas dúvidas de vocês. Muito obrigado, fiquem com Deus. Até a próxima. Essa aula fica por aqui. E se você é aluno do módulo de aceleração da EBSER, esse módulo está lá disponível agora. Essas aulas estão disponíveis para você assistir ela completinha, tudo certinho lá com o professor. Lembra que esse processo é muito importante no teu processo de aprovação e você vai lá agora e assistir esse conteúdo. E eu quero falar que esse processo, esse módulo, ele está liberado para quem é aluno ou quem comprou o módulo de aceleração ou quem comprou o curso completo da EBSER depois da definição das bancas. Se você comprou o curso completo, se é aluno do curso completo do ENF, você pode comprar esse módulo de aceleração e você vai ter acesso lá. Mas se você não é aluno e às vezes está perdido no processo de estudo, até acha legal demais a forma como os nossos professores passam conteúdo, a gente tem muito professor sensacional aqui, mas você está com dificuldade no teu processo de preparação, eu tenho que te dizer que ainda dá tempo de você se preparar da forma correta. E a forma de você se preparar da forma correta é isso que a gente está fazendo. Todo santo dia a gente tem uma atividade específica para o pessoal que está fazendo o concurso da EBSER com foco em orientação de estudos, em conteúdo, em exercícios, em revisão, para fazer você ficar preparado. Você gostaria de, a partir de agora, começar a se preparar da forma correta?
Você gostaria, independente de se você é técnico ou enfermeiro, de conseguir todo o conteúdo que você precisa para chegar no dia da prova, se livrar daquele branco que já te dominou tantas vezes? Você gostaria de ter a tranquilidade de estar estudando da forma correta? Você gostaria de ter contato diário com os conteúdos que os professores preparam, ter contato diário com dicas de coach, ter contato diário com algo que pode te dar tranquilidade para chegar na tua prova sabendo que aquele cargo finalmente pode ser seu? A opção que você tem nesse momento é trabalhar com nossos cursos voltados ao concurso da EBSER. Professor, o que tem nesses cursos? Esses cursos você tem todo o conteúdo em videoaula, mas você não fica perdido pensando o que você vai estudar. Lá tem um P2E, que é um plano especial de estudo. Plano especial de estudo que já diz para você, olha, hoje você precisa estudar essa disciplina, depois você estuda essa disciplina, revisa nesse ponto, faz exercícios nesse ponto, tudo desenhadinho para você não ficar em dúvida. Com certeza, enquanto você estava estudando, você já ficou naquela, estudei essa disciplina, para onde que eu vou agora? Será que eu estou estudando da forma correta? Aqui não. O plano especial de estudo te dá o direcionamento que você precisa. E sabe de uma coisa? O P2E, ele é trabalhado em tudo que é mais cobrado no concurso da EBSER. É um plano especial de estudo para você. Se isso já não fosse muito bom, você tem acesso ao áudio das aulas para baixar e revisar onde você estiver. Professor, isso é muito legal, mas tem mais alguma coisa? Tem. 6 planos, 6 programas especiais. Quantas vezes você já reprovou por ter ido mal nas disciplinas básicas? A gente detectou isso, que muitos alunos até vão bem nas específicas, mas quando chega nas disciplinas básicas, português, parece que o português que está lá não é o que a gente fala no dia a dia. Raciocínio lógico, Deus me livre, legislação do SUS, o contato que a pessoa tinha com aquela disciplina era aquele do professor ruim, que ele teve lá no curso ou na faculdade e teve dificuldade. Então o que a gente fez? 4 programas especiais. O primeiro deles, português, 5 semanas para aprender língua portuguesa de forma definitiva. O segundo, raciocínio lógico de forma simplificada. Raciocínio lógico vai deixar de ser um monstro para você e vai passar a ser um diferencial competitivo. O terceiro, 12 semanas de legislação do SUS para você aprender tudo de SUS que é cobrado na sua prova. Eu não sei se você sabe, mas na prova do ano passado, 25% das questões estavam em legislação do SUS e políticas públicas de saúde, e a gente vai desenhar isso com você para ajudar você a chegar lá. E o quarto comigo, legislação da EBSER simplificada e esquematizada. Eu sei que você já teve problema com legislação, que às vezes quando você pega a lei para ler, dá aquele sono, chega você... Mas comigo não, comigo não. Comigo você vai ver tudo esquematizado, tudo desenhadinho do jeito que você merece estudar, com a tranquilidade que você merece estudar. Esses são os 4 programas para básicas, mas eu falei que eram 6, né? Os outros 2 são Quebrando a Banca IBFC e Quebrando a Banca VUNESP, onde você tem acesso a um programa, um projeto de revisão e depois o professor resolve questões específicas. E sabe uma coisa bacana? Se você observou, está acompanhando os Quebrando a Banca, você viu que o professor vai lá, pega o sumo do resumo dos tópicos que são mais cobrados. Porque você sabe que a nossa meta é que você acerte 85% das questões. E sabe, esses tópicos que os professores estão colocando assim para você é o que a gente analisou que cai em 85% das provas. Então, com o Quebrando a Banca, você consegue revisar o conteúdo e resolver muitas e muitas e muitas questões com eles. Você deve estar se imaginando assim, professor, quanto é que custa tudo isso? Quanto é que custa tudo isso? Deve ser o quê? Uns 2, 3 mil reais? Calma, não é nem 10% do seu primeiro salário lá nomeado no concurso da EBSER. Mas antes de dizer o valor do investimento, eu vou te falar o que você vai receber a mais. Você vai receber gratuitamente na sua casa, com frete grátis, 2 livros. O primeiro livro eu quero esse livro aqui, deixa eu ver aqui. Eu vou fazer, quem sabe faz ao vivo, eu vou fazer com você. Eu vou te mostrar o livro aqui na lata. O primeiro livro que você vai receber é esse aqui, de legislação do SUS. Legislação do SUS. É um livro completo que a gente tem, ó, de 392 páginas com toda a teoria, exercícios, ó, isso aqui, ó, esquemas que você precisa para passar no concurso da EBSER quando a gente está falando de legislação do SUS. Sabe o que é legal? Vou mandar ele gratuitamente para você com frete grátis. Se você morar no Rio Grande do Sul ou morar no Acre, do Oiapoque a Chuí, você vai receber ele com frete grátis. O segundo é esse aqui, ó, 1001 questões EBSER. Se fosse legal já ter um livro de questões só de provas anteriores da EBSER, se já não fosse bacana, cada questão desse livro vai comentada em vídeo pelos nossos professores. Você já passou por esse momento de você estar lá resolvendo questão e não saber de onde que o examinador tirou aquilo ali. Os nossos professores respondem uma a uma dessas questões
para você. Professor, quanto é que custa tudo isso? Agora, se você adicionou os livros, deve ter ido pelo menos para 10 mil reais. Não, calma. A gente tem o primeiro lote, já se encerrou, custou R$ 247 reais, em 12 vezes de R$ 24 reais, mas esse lote já se encerrou porque a gente acrescentou muitas vantagens para você. O lote de agora está por R$ 297 reais, ou 12 vezes de R$ 28,70. Mas esse lote já está nas últimas unidades, porque o valor vai para R$ 397 reais. Então, se você quer receber todas essas vantagens que eu te falei, o curso, os programas das disciplinas básicas, o Quebrando a Banca, os livros com frete grátis, receber os áudios das aulas, receber as minhas sessões de coach, onde eu dou orientações em grupo de como você pode aumentar a sua performance de estudo, você tem que agir agora, porque o valor já vai para R$ 397 reais. Então você hoje tem a oportunidade de comprar por apenas R$ 297 reais. Se você parar para pensar, não é nem 10% do seu primeiro salário como empregado público lá na Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. Então você precisa agir agora, porque o valor vai subir, porque a gente está acrescentando tanta coisa, tanto conteúdo, o máximo que a gente pode entregar de conteúdo para você atingir o seu objetivo a gente está fazendo. Mas isso vai ficar por esse preço por muito pouco tempo, porque é muita coisa que a gente entrega e acaba que os custos depois do edital subiram muito, então a gente está tendo que fazer esse ajuste, mas você tem hoje para comprar por apenas R$ 297 reais, ou programa para enfermeiro ou programa para técnico de enfermagem. Como que você vai fazer essa compra? enfconcurso.com/cursos. Lá tem um curso para técnico e o curso para enfermeiro. E eu sei que às vezes você deve estar pensando que não tem tempo, você deve estar pensando que hoje está com dificuldades. Primeiro, você tem acesso ilimitado 24 horas por dia de onde você estiver, pelo celular ou pelo computador. Então, se você está com um tempo livre ali, tem 30 minutos, você pode acessar pelo celular e assistir a aula. Você deve estar pensando, professor, mas eu não estou sem dinheiro, me fala. Quanto que custa? Quanto que custa ficar a vida inteira sem ter o concurso que você tanto sonhou, com medo de ser demitido? Quanto que custa ficar a vida inteira sem conseguir chegar onde você tanto sonhou? Vai esperar mais 4 anos? Porque não sei se você sabe, o próximo concurso da EBSER é daqui a 4 anos. É muito tempo. Nesses 4 anos você já pode estar usufruindo daquilo que você vai receber como salário no concurso da EBSER. Professor, e eu vou ter orientação de estudo durante esse processo? Vai! Tem 4 sessões especiais de coach comigo, onde eu digo para você, olha, você vai estudar sim para manter a concentração, você vai revisar sim para poder manter a sua memorização. Isso aqui vai evitar que você tenha o branco na hora da prova, tudo com orientações de uma pessoa que já passou mais de 10 vezes em concursos públicos. É isso que a gente está entregando para você. Não é só conteúdo, é conteúdo, planejamento e técnicas de estudo. E ainda mais, você sabe que eu ainda dou umas pitadas lá de inteligência emocional. Professor, por que inteligência emocional? Quantas vezes você já perdeu prova por causa de ansiedade? Quantas vezes não deu aquele piriri, aquela dor de cabeça e coisas que você lembrava? Sabe o que é o problema? Às vezes você não estava preparado para aquela prova. E existem técnicas de você diminuir a ansiedade e conseguir passar na prova dos teus sonhos, tá bom? Então, acessa agora enfconcurso.com/cursos. Tem um curso para técnico de enfermagem e o curso para enfermeiro. Vai ser um prazer ser o teu coach durante esse processo. Vai ser um prazer continuar te entregando informações de qualidade e de alto nível para conseguir um objetivo só: colocar você no concurso da EBSER. Já imaginou? Você um dia acordando de manhã cedo e aí você sabe que naquele dia vai sair o resultado do concurso da EBSER. Você acorda, dá aquela respirada e vai no computador para olhar o edital. De repente, você começa a procurar o seu nome. E aí aparece destacado lá o seu nome. Como que é o seu nome completo? Esse nome que está lá, marcadinho. Você olha para o lado, mas trêmulo, e está escrito lá, aprovado. Em um segundo, tua vida e o teu processo de preparação passa diante dos teus olhos. Quem que você vai ligar nesse momento? Para quem que você está pensando em ligar? Você vai ligar para o seu marido, para sua esposa, para o namorado, para a namorada, para o seu pai, para a sua mãe? Naquele momento, tudo que você passou durante aquele processo se apaga, toda a dor, todo o sofrimento, porque a partir daquele momento você tem um cargo a vida inteira que é seu. Depois daquilo ali, as pessoas que antes te criticavam, falavam que você tinha abandonado tudo para estudar, agora eles começam a te falar: parabéns, como que você conseguiu tudo isso? Ou dizer: nossa, como você é inteligente. Essas pessoas que antes te criticavam, que diziam que você não ia conseguir nunca, agora elas te parabenizam. Imagina essa sensação. Para isso acontecer, você precisa tomar uma ação agora e estudar da forma correta, com a orientação correta,
rumo ao teu objetivo. Conta com a gente para te ajudar a ser enfermeiro ou técnico de enfermagem do concurso da EBSERH, como a gente já fez com tantas pessoas. Quer saber algumas dessas pessoas? Dá uma olhada nesses depoimentos e eu te aguardo no nosso curso. ENF Concursos, sua melhor preparação em concursos de enfermagem.